as histórias se entrelaçam, não é? E ter vivido em comunidade luterana, ter este berço também dos princípios e valores na família, já inicia um entrelaçamento de história com as escolas luteranas, com as escolas evangélicas da rede sinodal. Assim tive a oportunidade também de estudar em outras escolas da nossa rede. E, em alguma medida, então anterior ao próprio contrato de trabalho ou própria vinda para o Vale do Taquari e, na sequência, para Lajeado, né? E encontro aqui uma instituição secular, robusta, né? Pessoas altamente engajadas com essa instituição, com um sentimento de pertencimento, com muitas lideranças, sejam nos grupos de governança da escola, das lideranças comunitárias, os voluntários que se engajam em prol da escola e, de modo muito especial, também internamente na escola, né? Nós temos um grupo de colaboradores altamente qualificado, envolvido, engajado com a instituição, dando os suas contribuições em todo o seu tempo também como verdadeiras lideranças. Eu acho que esta é uma marca que eu reconheço de forma especial aqui no Colégio Evangélico Alberto Torres, em Lajeado, no Vale do Taquari. Esta questão de poder falar do Memórias SEAT, né, e esta pergunta vem sempre quando nós passamos a olhar para esse espaço, ainda agora na fase de construção, e eu sou bastante, assim, de pensar friamente, bom, onde é que surge tudo isso, né? E de fato vem o nome do Marcelo Mota, um ex-aluno, pai de aluno, né, ex-presidente da APA, um entusiasta e alguém que tem uma identificação muito forte com o Colégio Alberto Torres desde o seu tempo de estudante. E isto é marcante na trajetória dele também com a escola e, inclusive, no período como presidente da Associação de Pais, né, foi assim que percebi ele. E dentre as demandas às quais ele também trouxe, ele procurou pautar junto à gestão da escola, lembro de alguns encontros em que ele fez comigo, trazendo, poxa, diretor, precisamos do nosso museu, precisamos de um lugar onde as pessoas que por aqui passaram voltem e tenham lá centralizadas alguns acervos, alguns arquivos, né, algumas imagens que possam remeter às memórias afetivas dessas pessoas em relação ao seu SEAT. Então, o Memórias é pensar nesse movimento, esse intuito que o Marcelo Mota, traz para o colégio, né? Então, o Memórias, ele em alguma medida tem um nascimento aí, a partir de provocações, a partir de mobilização, de engajamento do Marcelo Mota, ainda então presidente da Associação de Pais, né? A relevância, né, e assim também entendo que quando o Marcelo traz isso, é algo da identidade e DNA da escola, que é valorizar a sua história. Então o Memórias representa isso, né? É uma instituição que reconhece algo super importante, que é, bom, o olhar para o antigo, o olhar para o passado, faz com que essa escola tenha uma visão de futuro, né? Então, isso também se vê aqui no colégio, né? Se vê no Memórias, materializado no Memórias. Uma instituição, e dizer que uma instituição é dizer que as suas pessoas reconhecem, valorizam, querem conhecer, precisam conhecer de onde vem, né? É comum na nossa instituição, nossa, eu tenho 10 anos, tenho 30 anos, tenho 40 anos de SEAT, ou seja, tem pessoas com muitas décadas de SEAT. E quando a gente coloca essas décadas em 130 anos, a gente, poxa, mas tem quantas gerações que também tiveram esse mesmo sentimento, que também viveram e construíram, né? Então, a gente começa a perceber essa amplitude. E ela está materializada aqui no Memórias, né? Então, é valorizar, resgatar, manter viva a história do SEAT e ensinar também, daí é um aspecto pedagógico. Poder dizer para o nosso estudante, você precisa valorizar a história, precisa estudar, precisa reconhecê-la, a fim de que você possa viver o presente e prospectar o futuro. Afeto talvez seja a palavra que
que venha resumir o Memórias, né? O processo construtivo do Memórias, ele trouxe alguns indicadores muito bacanas para a nossa escola, né? É comum, por este currículo que nós temos na escola, nós percebermos ou identificarmos a percepção das pessoas em relação ao currículo. É uma escola que favorece esta área, que favorece aquela área. No SEAT o esporte é forte, é as artes, é a matemática. Tem laboratórios, tem pátio verde. O que é o forte do colégio, né? E ter vivenciado a construção do Memórias, a gente percebe do quanto, ou identifica do quanto, de fato, há esta amplitude. Em épocas e épocas, talvez uma ou outra tenha um sobressalto maior sobre outra, né? Mas foi comum a gente dizer, precisa ter essas coisas aqui do laboratório de química, porque o colégio foi muito forte nisso, e a partir disso veio a minha profissão, veio as minhas escolhas de futuro, né? Nossa, mas tem que ter as coisas do esporte, porque embora eu não fui ser atleta, mas o que eu aprendi no esporte, nossa, a escola sempre teve esse olhar para as linguagens, para a área das humanas, né? O conjunto instrumental, que é uma outra linguagem, né? Então, a gente viu, a partir do que se vivenciou com a construção do Memórias, exatamente este currículo integral, esta envergadura que é o currículo do colégio, né? E ele presente para uma pessoa, para outra, em contextos e épocas diferentes, áreas muitas vezes não tão complementares para o senso comum e no dia a dia, e que ali a gente materializa isso, né? Então, Memórias é um grande indicador também do currículo do nosso SEAT.